Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, hoje conversando com o prefeito Manuel Gaspar. Prefeito, a gente estava falando do Museu Tropeiro, vamos falar de obras agora. O senhor começou o seu mandato aí com 32 obras paradas ou atrasadas. Como está a situação hoje? Olha, eu acho que a gente já resolveu mais da metade. Se não tem o número exato aqui, mas mais da metade nós já resolvemos. Tem outras aí que estão paradas ainda, tem outras que estamos recomeçando. Eu acho que mais um tempo aí, mais uns meses aí, todas as obras vão ser entregues ou recomeçadas para que a gente possa terminar elas. E nesse meio tempo também foram iniciadas outras obras no seu mandato? Além dessas 33 que já estavam em andamento? Sim, nós iniciamos várias obras. Por exemplo, um exemplo aqui, o Poupa Tempo, do Mercadão, assim, que eu estou lembrando de cabeça. Agora, um problema é que nós pegamos essas 30 e poucas obras aí, elas demandam muitos recursos para você terminar. Porque o governo do estado, o governo federal, quando ele manda um recurso para uma obra, você tem que pôr a contrapartida de no mínimo 20% a 30%. E tem obra que vai para 50%, 100%. Mas por que esse aumento? Não. Essa contrapartida? Não, a contrapartida já é de lei. É fixa? É lei, já é ser no mínimo 20%, isso é de lei. Mas aí no meio da obra, ela está velha, ela é uma obra que encareceu, uma obra que ficou parada, a adequação das obras. Então, qualquer obra você gasta no mínimo de 30%, 40%, além do que, se o governo do estado manda 1 milhão, você gasta da prefeitura mais 200, 300 mil. Então, você imagina terminar 30 obras, quanto de dinheiro nós estamos pondo, dinheiro da prefeitura para terminar essas obras. Então, isso também houve um desgaste, um desfalque financeiro muito grande na prefeitura para que a gente pudesse terminar essas obras aí. E essa queda na arrecadação do município, ela está influenciando no andamento das obras? Olha, é o seguinte, ela está influenciando no sentido que a gente tem falado para o pessoal ir mais devagar. Tem obra que a gente já podia estar entregando esse ano e vamos deixar para o ano que vem e tal, porque eles fazem as obras, eles querem receber. Então a gente fala, olha, vai mais devagar para que tudo dê certo. Você poderia citar algumas obras, por exemplo, que eram para ser entregues esse ano e não vão ser por conta disso? Por exemplo, lá do estádio municipal, já podia ter sido entregue agora no mês de julho, agosto. Então a gente até pediu para eles ir mais devagar, porque a gente tinha que pôr a contrapartida da prefeitura. Então, um exemplo que eu estou te dando para você. E o Espaço das Artes? Tem alguma previsão? Não, também. De entrega? O Espaço também das está a Artes, mesma situação? Mesma situação. E o Poupa Tempo? O Poupa Tempo, inclusive eu vou ter uma reunião agora essa semana com o pessoal da empreiteira, para também a gente redimensionar a entrega. A ideia era para entregar lá até o fim do ano, mas eu acho que vai ter que ficar para o começo do ano que vem. Delegacia? A delegacia, essa daí mais 30 dias mais ou menos está pronta. E o fórum? Acabou a reforma do fórum ou não? Não, da reforma do fórum não acabou ali. Ali tem muito problema de bombeiro, de elétrica, mas acho que nós já chegamos a um denominador comum do que tem que ser feito e agora vai depender da gente abrir uma licitação nova e tal. Por quê? A gente abriu licitação e só apareceu uma empreiteira. E o Tribunal de Contas quer que pelo menos umas 3, 4 empreiteiras apareçam. Então a gente resolveu cancelar a licitação e abrir uma nova, porque senão você faz uma coisa, depois vem o Tribunal de Contas perturbar e aí pode sobrar pepino para nós sem a gente ter culpa. Gaspar, um grande problema que se vê em Tupã nas obras é o problema da construtora que está dando andamento na obra falir, né? Muitas vezes são pequenas construtoras, sem o aporte, aí não tem um aporte financeiro, né, necessário para dar andamento na obra. Ela pega e vê se vai conseguir acabar ou não. Tem como fazer uma licitação exigindo que ela tenha um equilíbrio financeiro, uma estrutura financeira, ou isso pode configurar direcionamento? É o que você falou. Nós temos a Lei 8666 que ela já fala tudo que você pode fazer. Então, se chega lá uma empresa mais barata, um exemplo, essa obra é de 100 mil. Agora, por que eu vou pagar 120 para outro? Porque o outro é melhor, o outro é mais forte. O que com o Tribunal de Contas, um dia que se tiver uma denúncia no promotor, vai entender que você quis favorecer outra empresa.
Então, nós, às vezes, até sabemos que aquela empresa que está ganhando a licitação dificilmente vai terminar a obra. Existem indícios, existem comentários de outros prefeitos que já tiveram problemas com aquela construtora, é isso que acontece? Construtora. Nós tivemos aqui casos na própria Prefeitura de Tupã que o cara não terminou a obra e depois quer participar de novo de outra licitação. Com outra construtora, às vezes, com outro CNPJ, ou com a mesma? Na mesma, às vezes o cara tem três empresas. Mas legalmente ele pode participar, caso ele não tenha entregue por qualquer motivo uma outra obra? O que ocorre é o seguinte, você pode inabilitar ele. Mas para inabilitar essa pessoa, você tem que fazer um processo jurídico que demanda muito tempo, demanda talvez até anos. E depois, vai que ele ganha isso na justiça, ele pode abrir um processo com danos morais, lucros cessantes, percas contra a prefeitura. Então a gente tem procurado fazer tudo na boa mente, assim, num diálogo, para que você tenha celeridade no processo e não sobre problema para a prefeitura. Uma indenização, já pensou? Você chega, cancela uma obra, qualquer custo, a ferro e fogo. Aí o cara entra na justiça, eu ia ter tanto de lucro nessa obra, mas a prefeitura me cancelou, então eu tive tanto de prejuízo, tantos empregados parados, não sei o quê, daí um pouco você pega uma conta aí. O devedor passa a ser credor. Por aí. Então, no Brasil, você tem que ter muito cuidado com fazer as coisas. E, infelizmente, vamos ser sinceros, os picareta é que leva vantagem. E a gente fica muito receoso de não dar um prejuízo para a prefeitura. É melhor, que nem nós, demorar mais 6 meses para entregar uma obra, mas não sobrar problema para a prefeitura dessas ações judiciais contra a prefeitura. Gaspar, o Country Club parece que vive aí seus últimos dias como clube, né? E uma das propostas para a dissolução dos bens ali, principalmente a área, é vender ou até mesmo entregar para a prefeitura. Existe essa possibilidade? Sim, nós estamos analisando. O Country é o seguinte, estava numa situação, não tinha nem situação jurídica mais. Quem era o diretor do Country, a diretoria, então tem que ser nomeada uma nova diretoria. Regularizar essa situação primeiro. Aí essa diretoria ter poderes para vender o Country, entregar, dar, fazer qualquer coisa. Porque hoje o Country não tem mais diretoria. Mas existe interesse da prefeitura? Não, a prefeitura tem interesse. Agora, tem interesse. Agora vamos ver o tamanho da bronca que vem por aí. E o que poderia ser feito ali, além do aproveitamento da lagoa, um balneário, um horto florestal? Porque o local não é só a represa, tem um local seco também, muito grande. Você falou tudo isso e, além de tudo, nós tivemos uma sugestão de que a gente podia transformar num loteamento de lazer, aos moldes que você tem em Rancharia, Coatá, Martinópolis, que você faça ali em volta ali para as pessoas construírem casas, tal. Com esse dinheiro você reforma o Country. Eu acho que dali vai dar para fazer uma boa limonada, viu? Ideias não faltam, o negócio é colocar em prática, ver o que acontece aí, sucessão dos fatos aí. Sucessão dos fatos, parte jurídica, parte financeira, parte legal. Mas eu acho que ali talvez vai dar para fazer uma boa limonada, assim, dá para fazer uma boa coisa, se Deus quiser. Entraria também naquela questão de atrativo turístico. Sim, atrativo turístico entraria. Eu acho que é uma ideia muito boa que nós estamos trabalhando, sim. Gaspar, quanto à política do Estado, como você está vendo aí a sucessão do governo do Estado? Olha, pelo que a gente tem visto nas pesquisas, o Geraldo Alckmin está com uma grande vantagem. Ainda falta 1 mês e pouquinho para as eleições, né? O quadro pode se mudar, mas pelas pesquisas o Geraldo está bem consolidado, bem na frente das pesquisas, né? E quanto à sucessão à presidência da República? Teve aí uma revirada que parecia que ia Dilma e o Aécio para o segundo turno, agora tudo leva a crer aí, e Dilma e Marina no segundo turno, sendo que, se fosse hoje, as pesquisas indicam que Marina ganharia a eleição. Olha, pelas pesquisas, pelo que a gente vê, deve ir para o segundo turno a Dilma e a Marina. Agora, a eleição do segundo turno, eu te digo o seguinte, é outra eleição. Porque aí você tem os votos dos outros
vamos uma hipótese, a Marina e a Dilma vão para o segundo turno. Aí os votos do Aécio vão para quem? O voto dos outros vão para quem? Dos outros montes de candidatos que tem aí. Então a eleição do segundo turno a gente tem que entender como uma nova eleição. Lógico, quem sai na frente leva vantagem. Não vou dizer que não. Mas eu já vi segundo turno a viravolta, a reviravolta. Eu já vi segundo turno acontecer de tudo. Eu e todos nós que moramos aqui, né? Então, segundo turno é uma nova eleição. Por exemplo, o horário eleitoral, hoje a Dilma tem aí 12 minutos, a Marina tem 2 minutos. No segundo turno, cada uma vai ter 10 minutos. Se igualam. Se iguala. Então, quer dizer que pode até a diferença aumentar e a diferença diminuir. Eu lembro na eleição do Geraldo Alckmin contra o Lula. No segundo turno, o Geraldo teve menos votos que teve no primeiro. Quer dizer, que no mínimo tinha que ter acrescentado alguma coisa. E ele, além de não acrescentar, ainda perdeu votos. Então, segundo turno é outra eleição. Gaspar, e como prefeito, o que você espera do próximo presidente, seja quem for, ele ou ela, né, que ele possa fazer para minimizar aí os problemas econômicos, sociais dos municípios? Como você disse, os problemas estão no município, né? Olha, eu vou falar dos municípios e vou falar em geral. Primeiro, eu acho que esse pacto federativo, porque não dá mais para os municípios estarem recebendo encargos, sem contrapartida financeira. Não dá mais. Pra você ter uma ideia, quando eu era o prefeito outra vez, eles me entregaram aí, municipalizaram o laboratório. Não, faz isso, faz aquilo. Hoje esse laboratório custa para a prefeitura mais de 100 mil por mês. E era um encargo que o governo do estado tinha. Então você vai vendo. Vou dar um exemplo, outro exemplo, bombeiro. O que o governo do estado faz com o bombeiro? Ele só paga o ordenado dos guardas. E de vez em quando manda um caminhão. Agora, desde a comida, o computador, a internet, o telefone, o conserto, a gasolina dos bombeiros, quem paga é o município. Mas não existe como o município fugir dessa responsabilidade antes de começar. Ele é obrigado. Não, você fala, você quer o bombeiro, você tem que assinar o convênio. O convênio vem isso. Mas antes, porque o bombeiro tem aí 37 anos, se eu não estou enganado, em Tupã. No começo eu acredito que não era assim. Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, mas, por exemplo, a estrada Tupã-Quatá, hoje é responsabilidade do município, pelo menos até o Rio do Peixe. Né? Sim. E nem sempre foi assim. Sempre 20 anos assim. atrás não, sempre foi assim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Inclusive o prefeito Jesus Guimarães falou comigo na época. A estrada vicinal, ela é de responsabilidade do município. Agora, você pega Tupã-Quatá, ela é uma estrada vicinal? É uma estrada que interliga duas regiões. Não, isso é apelido, né? Isso é uma força. É uma estrada que interliga duas regiões, a Sorocabana e a Paulista. Assim como a Tupã-Bastos também, que vem caminhões de todo tamanho, passando por ali para encurtar caminho. Né? Esses dias eu estava falando com o prefeito de Acri, aquela vicinal que sai lá no Rio Feio, lá para baixo. Passa por trás de Santópolis, de Rinópolis. Isso. Ele falou para mim, mano, eu vou pôr pedágio. Eu não tenho dinheiro para ficar arrumando ali. Vem bitrem lá do Paraná, quem vai para Goiás, vai para Rio Preto, Mato Grosso, passa naquela estrada vicinal. Vicinal não foi feita para andar bitrem de 40, 50 toneladas. E a Acri tem condições de manter aquela estrada? Não tem condições. É a maior estrada vicinal da região. E a Acri não tem condições. Então, igual a Tupã-Quatá. O Serra, como governador, viu que as estradas vicinais estavam uma lástima, ninguém conservava. Ele fez um grande programa de recuperação das vicinais. Então, é isso daí. Mas voltando na sua pergunta, então nós precisamos mudar esse relacionamento, essa redistribuição de recursos entre o Estado, municípios e o governo federal. E outra coisa muito importante que as pessoas não se dão conta, chama-se a desburocratização das coisas, do serviço. Que é inadmissível um governador libera uma obra para você e você demora um ano e meio para essa obra começar. De tanto papel vai e vem, tanta burocracia, tanta assinatura, tanta conferência.
nós temos que desburocratizar. O povo, hoje nós estamos na época do computador, na época da internet, WhatsApp, de tudo. E você ainda fica lá preenchendo papelzinho. Se você vê uma obra de 100 mil reais, mas não é mentira, você manda um monte de papel para o cara analisar. Aí ele vem lá, faltou uma vírgula aqui. Esses dias estava lá um questionamento de um vaso sanitário. Uma obra de não sei quantos milhões de reais. Você acha que isso é coisa de questionamento? Então, há que se... E não era falta, caso dele estar faltando? Não, era colocação, a qualidade. Tipo, qualquer coisa assim, não me recordo nem mais. Então, se você for... Vocês vão dar risada do que eu vou falar. Me telefonaram para mim em São Paulo. Vou dar 2 exemplos. Você tem que vir aqui assinar uns documentos, tal. Eu estava em São Paulo e fui lá assinar o documento. O cara, assina aqui. Um papel, outro papel. Aí você, pode levar isso embora. Mas por quê? Não, é que você precisava assinar e então você já pode levar. Falei, mas eu fiquei quieto. Falei, por que não mandou isso pelo correio, não mandou isso pelo malote, qualquer coisa? Eu não fui em São Paulo de provar, mas é preciso que você tivesse ido. Aí assinei um outro documento lá. Geralmente eu uso caneta com tinta preta. Geralmente, é um hábito meu. Aí eles mandaram um e-mail que eu tinha que assinar de novo, mas com caneta azul. Não era nem vermelha. Porque a preta não dava para caracterizar que se era xerox ou não. Então, vocês imaginam, alguém perdeu tempo lá de ver que a caneta não era preta, alguém perdeu tempo de telefonar, de passar um e-mail, eu tive que preencher, assinar de novo e mandar de novo. Quanto tempo, quanto desgaste custou isso? Gaspar, mas todo mundo reclama da burocratização, mas parece que não há vontade para mudar ou até que tem alguém ganhando com isso. Porque você veja, 30 anos atrás ou mais, já tivemos aí um Ministério da Desburocratização, que era o ministro Hélio Beltrão, você deve estar lembrado. O Ministério acabou, mas a burocracia não. E parece que não existe vontade de se mudar essa situação, esse estado de coisas. Né? Eu concordo com você, é falta de vontade. Olha, vou dar um exemplo aqui em Tupã. Hoje, para você abrir uma empresa aqui em Tupã, depende da empresa, você abre em 24 horas, em 48 horas. Uma empresa. Outro exemplo que eu vou te dar. A pessoa ia lá no escritório, assinava um monte de documento para protocolar na prefeitura. Era exigido reconhecer firma. E a assinatura da pessoa, a assinatura do escritório. Nós abolimos o reconhecimento de firma. A pessoa tem que ir lá gastar tempo, perder tempo para reconhecer firma, depois trazer na prefeitura. Então, estou te dando um pequeno exemplo. Agora, a prefeitura ela tem algum limite, mas não tem grandes limites de desburocratização. Um posto de gasolina, se não me engano, ele tem 13 órgãos que fiscalizam um posto de gasolina. 13 órgãos. Me diga, em sã consciência, se um escritório, se um dono consegue saber o que 13 órgãos precisam de documento. Fatalmente ele estará devendo alguma coisa para algum desses órgãos, mesmo que não queira. Mesmo que não queira, porque esses órgãos, volta e meia, soltam uma resolução. Você está lá no seu dia a dia, você vai saber que o cara soltou uma resolução, soltou não sei o quê. Então, você passa nos meus postos, você vai lá ver. Tanque novinho, novinho num bom sentido. Tá lá, estamos trocando recente. Tudo. Passa lá para você ver. Trocando os tanques. Quanto que nós estamos gastando de dinheiro? Eu não vou falar que é jogado fora, que talvez eu esteja até cometendo um crime aqui. Mas quase desnecessário. Vai lá ver, arrebentando todo o concreto, trocando todos os tanques. Agora, inclusive os encanamentos têm que ser diferentes. Pôr concreto tudo de novo. E isso está dando um prejuízo, porque você não trabalha direito, as pessoas não tem nem como chegar no posto. Vai lá ver, de 4 postos nós estamos reformando 3 só para atender essas exigências. Não vou falar que não são certas, mas é muita preciosidade. O Brasil está muita preciosidade. E quanto ao Pacto Federativo, parece também que, apesar de ser necessário, assim como o voto distrital, para citar apenas um exemplo, parece que não existe interesse lá do Congresso, da Presidência da República. É necessário, mas vai levando assim. Mas aí Esses dias eu estava vendo uma reportagem no Globo News.
E estava um dos economistas lá questionando que a taxa de juros tinha atrapalhado o desenvolvimento do Brasil e tal. Aí um outro falou assim, taxa de juros e mais custo Brasil, burocracia do Brasil. Aí ficaram um programa discutindo burocracia do Brasil. O Lula disse uma vez, eu vou dizer o que ele disse, o que outro dia eu vi na televisão, nesse Globo News. Ele falou assim, se o Juscelino fosse fazer Brasília hoje, tivesse começado na Brasília naquela época, com as leis de hoje, Brasília acho que não tinha nem começado. E outro cara falou o seguinte, nessa problema de desburocratização. Da burocracia. Um presidente fez uma cidade, uma capital, num mandato. Hoje um prefeito não faz um viaduto no mandato. Alguma coisa está errada, né? Aí custa mais caro. Demora para o povo ser atendido. É tanto... Olha, no outro mandato meu, eu fiz o Distrito Industrial em 1 ano e meio, 2 anos. Ficou funcionando. Eu já estou no 1 ano e meio, já mais de 1 ano e meio, não saiu nem do papel o 4º Distrito Industrial. Nem no papel saiu. Então, você vê, de eu sair da prefeitura há 8 anos, isso foi há 13, 14, 15 anos atrás, eu pus um distrito para funcionar no meio do mandato, do primeiro mandato. Capaz de eu terminar o meu mandato e não conseguir pôr o 4º distrito para funcionar. E não é por problemas econômicos. Não burocracia. Eu não pus nem, não saiu do papel. Bom, eu tenho lá um monte de empresas querendo terreno para gerar emprego, gerar renda, e até hoje não saiu do papel. Não saiu do papel. Que era um terreno da antiga Brasida? Isso. Ou seja, não precisa desapropriar, já é da prefeitura? Nada, só... Estou te falando da parte burocrática. Ainda está na CETESB, pode depois ir para o GRAPOAVE, depois ir para o registro de imóveis. Só estou te falando o que ainda falta. O que ainda falta fazer. Depois nós temos que abrir licitação das obras que vão ser feitas. Eu já tenho 1.800.000 ganho do governo do estado para fazer o distrito industrial. Evidente que vai precisar de mais dinheiro. Mas tem 1 milhão, eu já poderia estar usando esse dinheiro do governo do estado. Até hoje não conseguiu sair do papel. Ô Gaspar, essa verba de 1.800.000, o governo do estado manda. A burocracia não permite que essa verba seja usada. Existe algum problema de vencer? Tem algum prazo que o governo do estado exige que você aplique essa verba? Corre-se o risco de ter que devolver esse dinheiro, você perder essa verba porque a burocracia não deixou se fazer a tempo as obras? Olha, eu fico preocupado em perder mesmo. Até agora eu não perdi verba, mas eu fico seriamente preocupado em perder essa verba. Corre-se esse risco? Eu acho que é pouca possibilidade, mas tem um pedacinho de probabilidade. Gaspar, estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, muito proveitosa por sinal, e eu gostaria aqui que você deixasse suas palavras finais. Olha, nós estamos trabalhando muito, muito mesmo. Infelizmente, eu peguei uma situação aí adversa da economia, que trouxe esses reflexos para nós. Peguei que nem se fala na gíria, uns bonde andando. Por exemplo, eu estava dizendo, o UPA hoje custa 250, 300 mil reais por mês para a prefeitura de Tupã. Voltei com os tickets de funcionário que custa 5 milhões de reais, que eles estavam precisando. E em cima disso veio essa crise econômica, esse problema da economia brasileira. Mas estamos fazendo de tudo para superar isso, racionalizando custos, diminuindo custos. Governar com abundância é fácil, né? O duro é governar sem a abundância de recursos. E estamos aí com boas perspectivas de novas empresas, da Escola Técnica Federal, da Escola da Fotografia, da Faculdade de Medicina, que a FACAT vai pleitear, Faculdade de Engenharia Civil, mais 1.000 casas populares, aí, Minha Casa Minha Vida. Enfim, estamos aí com boas perspectivas. O Max anunciando um supermercado novo, a distribuição dele vai ser feita aqui em Tupã. A Uniesp vai construir um campus novo universitário. Então a gente tem boas perspectivas para a cidade.
E que vocês continuem confiando, entendam que hoje nós vivemos uma situação adversa, não sou eu. Às vezes eu fico triste, né? Eu dou uma telefonada, que nem eu falei com o prefeito de Marília. Esse dia eu falei com o prefeito de Lucélia, que está fechando a prefeitura 13h. A prefeitura de Rosana também está fechando 13h. Mas a gente procura fazer o máximo que está ao nosso alcance, o máximo mesmo. Estamos trabalhando com muita seriedade, transparência. Por exemplo, vocês viram as 155 casas que nós entregamos. Um sorteio honesto, transparente, no estádio municipal. Começou 4 horas em ponto, todo mundo viu o sorteio. Quem fez o sorteio foi a OAB, fiscalização da Polícia Civil, fiscalização da Polícia Militar. Os nossos concursos foram todos, pedimos para o promotor fiscalizar, a OAB. Todo mundo participou, não teve uma reclamação. Eu acho que é essa transparência que nós queremos transmitir à população de Tupã. Então, eu agradeço a você, Eduardo, a TV Universitária por essa oportunidade. Quando vocês acharem que nós devemos vir aqui dar esclarecimentos, qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou aqui, porque eu estou prefeito, eu não sou prefeito, e é meu dever dar explicação a você que está me vendo, a você que mora em Tupã, a você que paga seus impostos, você que gosta de Tupã. Então, a minha obrigação é falar tudo. Não podemos ter segredos, porque a prefeitura não é minha, é de nós que moramos aqui. E a gente está aí, fazendo o máximo que a gente pode. Gaspar, eu agradeço a sua presença. Terminamos aqui nosso programa Conexão Tupã. Muito obrigado pela audiência e continue na TV Universitária.